noite a todos. Boa noite a todos. Eu me chamo Laís Mesquita, sou fellow da Retina Clínica. Hoje eu fiquei responsável pelo caso clínico da semana e eu gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela orientação. Um segundo. Então, esse caso se trata de um paciente do sexo masculino, 79 anos, branco, natural e procedente de São Paulo. A queixa dele é de uma baixa acuidade visual em ambos os olhos de longa data. Então, a história é que ele foi encaminhado para uma avaliação oftalmológica há 12 anos, no HC, devido à baixa de visão nos dois olhos, e desde então ele está em acompanhamento no setor de retina. Existe um histórico em prontuário, uma documentação em prontuário, de que na admissão ele apresentava uma refração de mais 8,25 com menos 6 a 5, mais 4,75 com menos 3,5 de astigmatismo a 160. A acuidade visual nesse período, né, no olho direito, com a melhor correção, era de 20/50 e de 20/40 no olho esquerdo, tendo uma catarata N1 em ambos os olhos. De antecedentes pessoais, ele nega hipertensão, nega diabetes. De história familiar, ele refere um irmão falecido, que também tinha baixa acuidade visual, porém ele não sabia relatar qual era o diagnóstico desse irmão dele. De antecedentes oculares, ele foi submetido a uma facoemulsificação em 2018, quando ele já tinha evoluído para uma catarata nuclear, N2, N3. Agora, em 2021, o exame oftalmológico revela uma acuidade visual com correção de 20/100 no olho direito, 20/70 no olho esquerdo, ambos com correção de hipermetropia e astigmatismo. Biomicroscopia de segmento anterior, a única alteração são áreas de íris atrófica em ambos os olhos. Pressão intraocular é de 12 e 11. Essas são as retinografias. Então, aqui é possível observar que ele tem uma rarefação importante do EPR, visualizando, então, os vasos coroidianos. Tem também umas lesõezinhas hipopigmentadas que são melhor visualizadas aqui na arcada temporal superior do olho esquerdo. Essa é a autofluor, mostrando que ele tem uma área de hiperalto na região macular do olho direito, e ele tem múltiplos pontos hipoautofluorescentes, principalmente na região temporal da mácula de ambos os olhos. Essa é a retinografia em grande angular, mostrando essa hipopigmentação de fundo de olho. A autofluorescência em grande angular. Esse é o ACT macular. Então, aqui é possível observar na imagem infrared uma lesão que já foi discutida em reuniões passadas, que é uma lesão que tem um halo hiporrefletivo e um centro hiperrefletivo. Quando a gente passa um corte por essa lesão, é possível observar que representam, então, os depósitos drusenoides subretinianos. Então, ele apresenta essa alteração, tanto no olho direito como no olho esquerdo. E, diante dessas imagens, eu gostaria de abrir para as possíveis hipóteses. Então, tá bom. Então, paciente de 79 anos, branco, 20/100 no olho direito, 20/70 no olho esquerdo, pseudofásico nos dois olhos, biomicroscopia com áreas descritas aí como atrofia de íris, essa descrição de fundo de olho com depósito drusenoide subretiniano. Você mostra o OCT para a gente ver se tem algum outro diagnóstico aí para ser feito? Uhum. Esse OCT foveal. Só um segundo, professor. Eu vou mostrar aqui. Aí, Eu tenho aqui. Eu tenho essas imagens do olho direito, as imagens do olho esquerdo e tem um vídeo também, que eu vou passar aqui o vídeo, então, do olho direito. Tá, então, se vocês quiserem falar dos diagnósticos desse paciente, quem quer comentar? Parece que é albinismo ocular, pelo menos. Uma coisa que chama atenção para um paciente que tinha mais 8 ou mais 6 de refração, a gente esperaria um olho pequeno. Geralmente a gente não vê os vasos acoroides dessa forma. Então, juntando com o relato de áreas, enfim, da áreas de íris atróficas é um pouco difícil, porque no fundo pode ser, como foi relatado depois da cirurgia de facoemulsificação, no fundo poderia ser iatrogênico, mas tentando juntar a atrofia de íris com essa pigmentação muito clara do fundo de olho, aparentemente
acredito que ele tem albinismo ocular e seja a mesma doença do irmão. Ótimo. Você quer mostrar a foto, a retinografia, para a gente Sim. ter uma ideia melhor? E ele tem uma hipoplasia de mácula, né? Ou fóvea plana, digamos assim. Então, um diagnóstico é albinismo, pelo menos o albinismo ocular, a gente só está vendo o olho dele, o óculo cutâneo a gente não sabe a história dele ainda, né? Mas é dermatológico. E o outro é no OCT, no corte do OCT, a gente vê que não tem a depressão foveal, né? Então, por isso que a gente perguntou se o corte era foveal. Nos cortes foveais, a gente vê que não tem a depressão foveal, e você vê a retina interna cobrindo a depressão foveal. Então, ele tem uma fóvea plana ou hipoplasia foveal. Nos 2 olhos, o terceiro diagnóstico Tinha nistagmo? Oi? Tinha nistagmo? Professor, ele não tinha nistagmo. Ah, se tinha nistagmo? Não, não tinha, John. Não tinha. A visão está até razoável para nistagmo, né? Vai ser um pouquinho mais baixo, com certeza. Tá. E outro diagnóstico, ele tem depósito urosenoide subretiniano mesmo. A gente Agora, vê esses dois. o interessante desse OCT é que geralmente depósito urosenoide, você acompanha de uma coroide fina. Essa coroide parece normal para mim, não sei. Em geral, mas não é exclusivo de coroides finas. Eu concordo Não é com exclusivo, você, mas tá? esse aqui está bem normal a coroide dele. Concordo. Coroide, eu acho que para a idade, espessura normal mesmo, né? Mas a lesão na retina externa parece ser um depósito urosenoide subretiniano, está Não. relacionado com a formação de atrofia geográfica, de membrana vascular, que é um fator de risco para estágios tardios de degeneração macular. O depósito urosenoide, mesmo quando não está diretamente formando a atrofia geográfica ou membrana vascular tipo RAP, ele, com o passar dos anos, tem uma destruição dos fotorreceptores, você tem uma perda, principalmente de adaptação escuro, sensibilidade ao contraste, tem alterações visuais relacionadas direto ao depósito urosenoide, que não só a DMRI final, ou seja, atrofia ou membrana, mas o fato de você ter um depósito urosenoide, ele com o tempo ele vai destruir o fotorreceptor e vai fazer perda visual. Exatamente. Sensibilidade de contraste, que importa para a leitura, né? Então, isso. A Adaptação escuro é muito marcante, tem alguns pacientes que têm e que reclamam adaptação escuro. É isso aí, é isso aí. Então, ele tem três diagnósticos. O diagnóstico de fóvea plana pode estar relacionado com o diagnóstico de albinismo, pelo menos albinismo ocular ou óculo cutâneo, tem correlação, mas os depósitos urosenoides subretinianos não, certo? Alguém mais tem algum outro comentário para fazer? Cleide, algum comentário? John? Mauro? Ele tem, acho que é no olho direito que tem uma alteração também diferente na autofluorescência, que talvez pudesse ser fototoxicidade da cirurgia. Mas eu olhei meio rápido, não tenho certeza. Ou só dos depósitos também, né, Mauro? Né? Sim, pode ser. Pode ser só dos depósitos, tá? Parece ser mais. Tem muito depósito urosenoide e na retina superior à mácula tem bastante, que é a localização maior dos depósitos mesmo, né? Qual é a visão que ele tem agora? Tem 20/100 no olho direito e 20/70 no olho esquerdo, acredito. A fóvea plana, dependendo de como tiver a rede vascular no OCT, ela pode cursar desde visão 20/20 até um comprometimento que pode ser até importante. Então, é importante ter aí os 2 plexos estudados, porque Mostra, olha aí, não tem plexo. Quanto menor a zona vascular, né, a ausência da zona vascular, ela está relacionada com uma perda visual. Essa é uma característica típica da fóvea plana, é a ausência de zona vascular ou zonas vasculares bem reduzidas, né? E a gente vê isso no plexo capilar superficial aí à esquerda. Nos 2 olhos, tá vendo, Claudine? Os 2 olhos ele tem uma alteração grande. Né? Isso explica a baixa divisão dele. Tá. Tem outros, sabe que esses pacientes com albinismo têm alterações oculomotoras também, e tem ambliopia
porque a melanina tem uma correlação na formação dessa junção olho-cérebro. Então, ele tem alguns motivos para ter baixa divisão, né? Esse é mais um deles, a fóvea plana. Será que esse excesso de depósito do xenoide também não tem a ver com fototoxicidade crônica, porque entrar muita luz? Então, John, não tem nada descrito sobre isso. Não tem. Não, nem É que com a o gente... albinismo, nem com o depósito xenóide. Quando você vai pegar a literatura e vai ver, não tem. Teoricamente, talvez. Mas esse é um albino que a gente está vendo que é velho já, né? Normalmente Sim. a gente só vê os albinos novos. Mas John, sim. Sei, só estou Teoricamente, imaginando. Mas assim, na literatura, John, se for pegar, não tem nenhuma Descrição. referência, assim. Mas seria uma coisa interessante para avaliar, né? Quer ver? Mostra a biomicroscopia da íris dele, que é o próximo. Aqui, professor, pelo reflexo vermelho, né, dá para ver essas áreas atróficas de íris, e elas já estavam relatadas, né, já tinha documentação antes mesmo da facoemulsificação, então realmente não foi uma iatrogenia, decorrente mesmo do processo de hipopigmentação da íris. Esse aí não é só ocular, não, ele é cutâneo também. Olha os cílios dele e olha a pálpebra dele. Isso aí, John. Cílios brancos, né? Poliose. Isso não é poliose. Poliose é pessoa pigmentada que os cílios ficam brancos. Isso aí é falta de pigmento do albino. Muito bem. Cultura dos cílios. Próximo slide, vou continuar. Aí. Esse é o paciente. Vê que ele tem ele fixa com o olho esquerdo, que é o melhor olho dele, 20/70. Os albinos têm muitas alterações, ambliopias, estrabismo. Ele tem uma XT aí. Ele tem alguma história de correção de estrabismo, não? Não tem, professor. Não, né? Tá. Não. Então, é o olho com o maior sintoma dele, com a perda visual direito, que é o olho que ele desvia. Isso. Se vocês forem fazendo algumas coisas, então aí está o caso inteiro, né? Se você quiser continuar apresentando, isso. Tá certo, professor. Então, vou continuar aqui. Então, diante dessas imagens, né, ficou claro o diagnóstico aqui de albinismo e associado à hipoplasia foveal. Então, aqui é o heredograma do paciente, ele não foi avaliado por geneticista, no entanto, eu fiz baseado no que ele me relatou. Então, aqui são fotos dos pais dele. Então, ele refere que os pais não tinham fenótipo de albinismo, pelo menos cutâneo, né, óculo cutâneo. Mas a gente sabe que a variabilidade fenotípica é muito grande e provavelmente eles não fizeram análise genética, então não tem como afirmar que eles não tinham, tá? Ele tem, então, 3 irmãos, os 3 irmãos são falecidos, e o irmão, então, né, já falecido, tinha o diagnóstico de albinismo, tá? O nosso paciente aqui em questão foi submetido ao teste genético agora na terça-feira, nós estamos aguardando o resultado, e eu gostaria de agradecer em especial ao doutor Daniel Almotti, que me auxiliou para que esse teste fosse realizado. Então, agora posso começar a revisão, professor? Algum comentário a mais desse paciente? Então, normalmente o diagnóstico de albinismo ocular ou óculo cutâneo é um diagnóstico clínico. A avaliação genética é para a gente ver se herança familiar é um dado a mais, mas eu acho que a gente não precisa... Tem consanguinidade? Tem consanguinidade, não? Não tem, John. Não. Uma coisa interessante é que aqui no Brasil é fácil fazer o diagnóstico de albinismo, porque a maior parte das pessoas tem o olho castanho, mas quando a gente vai ler um texto de albinismo, eles dizem que, principalmente nos países nórdicos, quando a criança não tem o albinismo cutâneo, só o ocular, às vezes é difícil de fazer o diagnóstico, porque as crianças, em geral, são muito loiras, e é importante o diagnóstico precoce por causa de estimulação precoce, né? Então, esses exames adicionais, tipo o ACT, particularmente o ACT, são úteis para isso, né? Para aqueles casos onde a criança já é loira, muito despigmentada, para fazer o diferencial e iniciar a estimulação precoce, correção de
de estrabismo, enfim, de ametropias. Perfeito, Cleide, é isso mesmo. Você quer continuar com a revisão? Sim, vou continuar. Então, falando um pouquinho sobre o albinismo, qual a sua definição? Albus vem do latim, significa branco. Então, o albinismo consiste num grupo de condições hereditárias caracterizadas pela ausência ou diminuição da melanina em tecidos derivados do ectoderma, mais notavelmente na pele, cabelo e olhos. Existem várias formas de albinismo, elas são decorrentes de mutações genéticas específicas. Existem 19 genes já documentados, e que foram associados a diferentes apresentações clínicas, incluindo 7 fenótipos para o albinismo óculo-cutâneo, que é a forma que eu vou falar agora. Então, o albinismo óculo-cutâneo, ele tem um padrão de herança autossômica recessiva, decorrente de mutações genéticas isoladas. Então, como eu falei, né, são 7 tipos, vai do OCA1 até o OCA7, e os principais genes associados são o TYR, o OCA2, TYRP1 e o SLC45A2. O fenótipo OCA1 é o mais grave, é responsável por 50% de todos os casos em todo o mundo e mais comumente encontrado em todas as etnias. E por que ele é mais grave? Devido à ausência total da produção de melanina, em decorrência da perda da função da tirosinase, que é a enzima que converte a tirosina em melanina. E a deficiência dessa tirosinase ocorre devido a essa mutação do TYR. O fenótipo OCA2, ele acomete 30% dos casos em todo o mundo, mais comum na África, e é decorrente da mutação no gene OCA2. Falando agora do albinismo ocular, ele se distingue do albinismo oculocutâneo pelo menor envolvimento da pele e do cabelo, e também o padrão de herança, nesse caso, é um padrão de herança recessivo ligado ao X. Então, vai acometer mais comumente pacientes do sexo masculino. Existem as formas de albinismo associado a síndromes, né? Então, são albinismos sindrômicos. Nesse caso, eles têm as mesmas características da falta de pigmento, porém envolvem genes que codificam proteínas com aplicações mais extensas à função celular. Aqui eu destaquei alguma dessas síndromes. E algo relevante que eu considerei, né, em colocar aqui, é que os pacientes com albinismo, eles apresentam um número normal de melanócitos na epiderme e folículos, mas o pigmento melânico que está total ou parcialmente ausente. Então, eles apresentam os melanócitos, esses melanócitos contêm os melanossomas, que são as organelas produtoras de melanina, porém, essas reações enzimáticas que acontecem nos melanossomas, ela está deficiente. Então, a tirosina é a precursora da melanina e é convertida, a catálise, né, da tirosina em melanina é feita pela tirosinase. Porém, quando há mutações nesses genes já citados, principalmente TYR e OCA2, há uma deficiência completa ou incompleta da tirosinase, e daí a grande variabilidade fenotípica do albinismo. Podem ocorrer também mutações que levam a proteínas alteradas, proteínas essas que regulam a tirosinase. Então, a tirosinase pode perder sua função, consequentemente, a tirosina não é convertida em melanina. Em relação às funções da melanina, sabemos sobre o seu papel na proteção da radiação ultravioleta e é importante lembrar do seu papel no desenvolvimento embriológico de estruturas oculares e nas vias oculoneurais. Então, aqui falando da variabilidade fenotípica, essa variabilidade ela é muito ampla, variando desde a ausência completa de pigmentação do cabelo, pele, olhos, até uma despigmentação mais leve. Em relação aos achados oculares, vale destacar que o fenótipo oftalmológico ele é compartilhado em todos esses tipos de albinismo que eu acabei de citar. Vale destacar, então, o nistagmo infantil, os erros de refração. O erro de refração mais comum é a hipermetropia, com astigmatismo oblíquo. Então, nosso paciente na admissão, ele tinha essa hipermetropia com astigmatismo. Geralmente, a melhor acuidade visual corrigida varia de 20/40 a 20/200. Eles podem ter a hipopigmentação da íris, em decorrência da hipopigmentação do epitélio pigmentar da íris. Acontecem também projeções anormais das vias ópticas, e é isso que leva
a esses pacientes a terem estrabismo e também uma perda de estereopsia. Então, o que acontece é que eles têm cruzamentos excessivos das fibras retinoestriadas no quiasma óptico, de forma que a entrada visual do olho direito ela é quase que exclusivamente direcionada ao hemisfério esquerdo e vice-versa, levando então à perda de estereopsia e o estrabismo. A hipopigmentação do fundo de olho também é muito característica, resultante da redução da concentração do pigmento do epitélio pigmentar da retina, permitindo essa visualização dos vasos coroidianos, e esse quadro é mais evidente na média periferia e na periferia do fundo de olho. Um dos achados, então, é a hipoplasia foveal, que está associada a diversas outras condições, no nosso caso é o albinismo, mas está associado à aniridia, nanoftalmia, entre outras. O diagnóstico de albinismo, ele se dá com base na avaliação clínica e também em análise genética molecular, mas sabemos que essa análise genética ela não está disponível, né, principalmente em países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, porém ela é importante porque permite um aconselhamento genético adequado e também permite um diagnóstico precoce, principalmente das formas sindrômicas, que muitas das vezes podem se apresentar inicialmente só como albinismo e depois evoluem de forma mais grave. Então, se a gente faz um diagnóstico mais precoce, pode evitar essa evolução grave do paciente. Em relação ao tratamento, é importante a correção, né, dos erros de refração o mais cedo possível para evitar a ambliopia. A fotofobia ela pode ser amenizada com óculos transition, filtros especiais. Esses pacientes, eles costumam também ter uma postura normal da cabeça, com o objetivo de amenizar o nistagmo, e isso pode ser modificado com óculos prismáticos. A cirurgia de estrabismo, raramente ela é necessária, mas pode ser realizada para fins estéticos. É importante o aconselhamento dermatológico, caso esse paciente não faça. Na maioria das vezes, ele já está em acompanhamento dermatológico, e também a avaliação genética se faz importante. Falando um pouquinho, então, da hipoplasia foveal, em relação a terminologias e definições. Então, aqui, o termo fóvea plana e hipoplasia foveal, muitas das vezes, elas são utilizadas como sinônimos, mas isso tem gerado bastante debate entre os especialistas. Por quê? Porque fóvea plana, eles relatam ser um termo que não tem interferência para a acuidade visual, mas sim uma falta anatômica da depressão foveal. Já a hipoplasia é um termo que é reservado para situações em que há uma interrupção do desenvolvimento foveal normal, com a consequente restrição da acuidade visual. A hipoplasia foveal ela tem sido amplamente associada a condições como albinismo, acromatopsia, aniridia, pode acontecer também de forma isolada. Em relação ao conceito, então, o Thomas e colaboradores, eles definiram como a hipoplasia como a persistência das camadas retinianas internas na fóvea. Então, como a gente sabe, uma fóvea normal existe a extrusão das camadas internas da retina, e se isso não acontece, vai acontecer um quadro, né, de hipoplasia foveal. Então, aqui é um grau 2 e aqui é um grau 4 de hipoplasia foveal, que eu vou explicar mais na frente como que a gente gradua a hipoplasia. Então, para entender principalmente a graduação, é importante que a gente entenda como que é o desenvolvimento foveal. Então, o desenvolvimento da fóvea se inicia a partir da 25ª semana gestacional, ou seja, ainda em intraútero, e se estende até o 15º mês ao 45º mês após o nascimento. E o desenvolvimento dessa depressão foveal, então, ela envolve o movimento bidirecional dos neurônios, tanto da retina interna como da externa, que é o que eu vou explicar agora. Então, esse desenvolvimento, ele começa a partir da 25ª semana. Então, aqui é uma fóvea ainda não formada. A partir dessa 25ª semana, o que acontece é que as células da camada da retina interna, elas se deslocam de forma centrífuga em direção à periferia, que é representada, então, pelo início da depressão foveal. Essa depressão foveal, ela continua a se aprofundar até mais ou menos 15 meses após o nascimento. O outro processo, né, o segundo passo para o desenvolvimento normal da fóvea é a migração centrípeta dos fotorreceptores em direção à região central, né?
Com isso, aumenta a concentração, a densidade de cones na região da fovéula, e essa etapa, né, ela é representada pelo alargamento da camada nuclear externa. E o último passo que acontece é a especialização dos cones foveolares. Nesse caso aqui, o que acontece é que os segmentos internos e externos dos fotorreceptores, eles se alongam, como a gente estou mostrando aqui na imagem, assim como os processos axonais também se alongam e se dobram para formar as fibras de Henle. E isso vai ser representado no OCT pelo alongamento do segmento interno e externo, que pode acontecer até a 45º mês após o nascimento. Então, falando aqui sobre a classificação da hipoplasia, o Thomas, né, esse trabalho foi o trabalho publicado na Ophthalmology que proporcionou, né, essa graduação, e o raciocínio por trás do sistema da classificação foi adotado com base nesse desenvolvimento foveal que eu acabei de relatar. Então, o que é uma hipoplasia grau 1? A hipoplasia grau 1 acontece quando há uma depressão foveal, porém é uma depressão rasa e tem a ausência da extrusão das camadas da retina interna. No grau 2, há uma ausência de depressão foveal e também a ausência total da extrusão das camadas da retina interna. Porém, tanto no grau 1 como no grau 2, existe a especialização dos cones, que é representada por esse alongamento aqui na camada de retina externa. O grau 3 e o grau 4, eles têm uma falha na especialização do cone, então eles não têm essa elevação na retina externa, né, nos fotorreceptores. Então, o grau 3, ele tem todas as características do grau 2 e acrescenta-se a isso a ausência do alongamento dos segmentos externos. O grau 4, ele tem tudo que tem no grau 3, né? E acrescenta-se a ausência do alargamento da camada nuclear externa. No nosso paciente, então, ele não tem aquele alongamento, ou seja, ou ele está entre grau 3 e grau 4, mas aparentemente ele tem uma camada nuclear externa mais retilínea, então ele está mais para o grau 4, uma hipoplasia grau 4. Existe uma forma também, chamada de forma atípica de hipoplasia foveal, em que, nesse caso, ocorre uma disrupção dos segmentos internos e externos dos fotorreceptores, e isso é ocasionado por conta de uma degeneração dos mesmos. Nessa situação, os pacientes eles têm uma acuidade visual mais prejudicada, né? Então, era isso, agradeço a atenção de todos. Ótimo, Laís. Então, ótimo. Fez uma revisão de albinismo e também de hipoplasia foveal. Perfeito. Antes de a gente encerrar, tem um comentário da Simone que o heredograma parecia ligado ao X. Em geral, eles são autossômicos recessivos, né? Raro ter ligado ao X, mas pelo heredograma parecia, Simone, mas é que a gente não teve acesso aos familiares. É pela história dele que ele conta que o irmão é afetado e a gente supôs que o irmão fosse afetado. Então, por isso que talvez simule essa ideia de que seja ligado ao X, tá? É mais o heredograma está incompleto, tá bom? Então, Laís, parabéns. Algum comentário outro? Não. Então, a gente vai continuar com um quadro não muito longe desse, né, Mari? Então, a Mariana Mizal, a preceptora, vai apresentar um outro caso que fala de alteração de pigmentação. Pois é. Boa noite a todos, eu sou Mariana Missalva, eu vou apresentar hoje a imagem da semana. Queria agradecer ao Dr. Sérgio e à doutora Lívia. Então, esse é o nosso paciente sexo feminino, 57 anos, não tem nenhuma queixa oftalmológica, nenhuma queixa visual, tem uma acuidade de 20/20, 20/30 e esse fundo de olho. Queria abrir para hipóteses. Então, o que a gente vê no fundo de olho, que parece nos dois olhos, é uma alteração de pigmentação aí, né? Eu queria que vocês descrevessem o que vem à mente de diagnóstico quando vocês veem essas alterações. Alguém quer comentar? Coroidemia seria uma ideia? Jorge, repete, eu não ouvi, desculpa. Coroidemia.
Coroideremia, então, mas as alterações não são ensacabocado, periféricas, invadir. É um paciente já de 57 anos, com uma visão boa. Então, tudo bem, poderia, num diagnóstico diferencial amplo, incluir essas distrofias, mas eu acho que não seria uma hipótese principal, Jorginho. Mas tudo bem, são alterações periféricas que você pensou, poupando um pouco o centro, né? E dessa forma circular, assim, né? Mas não é o que ele tem, tá? Alguma Interessante outra... que ele tem uma grande rarefação da epitélio pigmentar, mas do lado direito na região temporal e do lado esquerdo discal, assim como região nasal superior, várias lesões não, mas áreas de hiperpigmentação, como se tivesse nevos ou aquela melanose Tá. coroidiana. Então, um diferencial que entra, a Mirella Gomes também falou de ilhas de hiperplasia do IPR, é que o diagnóstico diferencial dessas alterações hiperpigmentadas, né? Isso que vem à mente quando a gente pensa, né? Quando a gente olha. Então, poderia ser um grupo de nevos, ou do lado temporal do olho direito, um melanoma grande, né? Ou vários nevos no olho esquerdo, né? Então, isso que você comentou, Jorge, que a Mirella comentou, faz parte do diagnóstico diferencial. Mas vocês estão olhando para o lado inverso da moeda, tá? Não é, pode falar, Cleide, por favor. Não, eu ia comentar que, como a visão dele é muito boa, eu pensaria no lado inverso, quer dizer, que ele teve uma pigmentação insuficiente, eventualmente na vida embrionária ou por alguma coisa genética. A pigmentação não atingiu a retina como um todo. E tem um nome. Então, vocês veem como a gente fica prestando atenção nas lesões pigmentadas, porque a gente já tem um instinto para procurar nevos, melanoma, a gente fica olhando para as lesões pigmentadas. Mas nesse paciente parece ser o inverso. A pigmentação dessa paciente é normal. O que é anormal é a região, são essas áreas de hipopigmentação que ela tem. Então, a Cleide falou num defeito eventualmente genético que ela tenha tido. Isso provavelmente isso aqui, Cleide, é um defeito adquirido, tá? Ela Eu comentei despigmentou genética. por toxicidade? Então, toxicidade seria um fator, mas é difícil ter essa toxicidade assim, uma reação inflamatória. Por exemplo, se ela tivesse tido uma arada, John, seria uma forma de você despigmentar, né? A despigmentação seria mais com áreas de hiperpigmentação focais, então um pouquinho, mas, por exemplo, doenças inflamatórias que inflamam a coroide, afetam o EPR, podem despigmentar. Então, uma arada seria uma hipótese, certo? Né? Outra hipótese aconteceu comigo. Há muitos anos, fazendo uma lensectomia num paciente, a moça que colocou o soro, em vez de colocar o Ringer, colocou manitol, despigmentou o olho todo. Então, ele ficou com albinismo monocular. Mas a visão se preservou. Esse é um caso que ele teve, por causa do manitol, descolou a coroide e tudo. A gente tem que voltar para lavar o paciente e ficou assim, exatamente como esse olho direito aqui. Tá. Então, mas não é isso, eu sei que não é isso. Bem, mas, não, John, só uma curiosidade que eu quis trazer. Sim, interessante. Eu pensei numa coisa do tipo um vitiligo, vamos dizer, que vai despigmentando. Mas, Cleide, vitiligo pode afetar a coroide? Ou a EPR? Não penso no vitiligo, mas alguma coisa desse tipo, que foi despigmentando, mas foi capaz de manter visão boa. Eu não sei que doença que é, mas... Então, se não é congênita, é adquirida, mas que não afetou fotorreceptor, nem EPR. O Cleide, vitiligo pode afetar a coroide. Essa paciente tem. Ela tem um vitiligo de coroide, que é muito incomum de a gente fazer o diagnóstico. A gente faz o diagnóstico de lesão hiperpigmentada. Hipopigmentada a gente faz pouco, né? Então, em geral, esses pacientes têm vitiligo palpebral ou têm vitiligo no restante do corpo. Então, é o diagnóstico dessa paciente, tá? É interessante quando
Quando a gente viu esse artigo, na verdade a Mariana viu e me mostrou, achei muito interessante de mostrar, porque é incomum, é bastante comum. Essas fotos são do primeiro artigo de 4 casos do Eusai, dos Shields, do casal, mostrando esses 4 casos de paciente com vitiligo de licoroide por hipopigmentação do EPR, né? Tá? Então, é isso, é isso. Mari, continua aí, mostra a avaliação multimodal sequencial da paciente, vamos ver. Então, aqui, autofluor, a Anjo e o ACT dessa paciente. Você vai comentar? Já comenta os exames se você quiser já. Eu posso comentar no final, que é quando eu Tá. descrevo assim na revisão, Tá pode bom, ser? pode. Então, falando do vitiligo de coroide, né, eu vou falar principalmente dos casos então, desse artigo que o Dr. Pimentel comentou, que é uma série de 4 casos, tá? Então, lembrando que vitiligo é uma doença adquirida de máculas hipopigmentadas, a principal característica, né, máculas sendo lesões planas, não mácula do olho. E a patogenia ainda não está totalmente esclarecida. Tem a teoria de que pode ser uma doença autoimune, né, que é a teoria mais forte hoje em dia, mas existem outras teorias que pode ser uma infecção viral, ou pode ser alguma exposição a algum químico, mas no fim de tudo isso, o que já se sabe é que há uma destruição dos melanócitos, tá? Já se descobriu também que no sangue dos pacientes com vitiligo já se acharam anticorpos contra melanócitos, isso não existe em pessoas que não têm vitiligo. E também essas mesmas pessoas com vitiligo têm anticorpos para outros órgãos, que nem pâncreas, tireoide, o que fortalece ainda mais essa teoria de que é uma doença autoimune, tá? A maioria dos pacientes com vitiligo não tem outras comorbidades, mas pode sim ter associações com outras patologias, que nem hipotireoidismo, doença de Graves, doença de Addison, e que nem já foi comentado aqui, é rarada, né? Então, vitiligo de coroide é a forma primária, que são esses 4 casos dessa série, é muito rara, tá? É mais comum a forma secundária, que é após um processo inflamatório, né? Alguma uveíte, tá? E o quadro clínico, né, dessas 4 pacientes que foram vistas nesse artigo, os 4 eram assintomáticos, não tinham nenhuma queixa visual, não tinham alterações no segmento anterior, a acuidade visual era normal, mesmo quando tinha vitiligo subfoveal, e os 4 foram encaminhados por múltiplos focos de nervos de coroide, né? Então, que nem falaram, acaba chamando muito mais atenção essa área que aparentemente é hiperpigmentada, em contraste com essas áreas que, na verdade, são hipopigmentadas, tá? Então, esses 4 casos foram encaminhados com a hipótese de nervos de coroide. No fim, na verdade, era o vitiligo de coroide. Da avaliação multimodal, então, o que viram é que já existe uma associação, tá bom, de alteração ocular do vitiligo de coroide com alterações periorbitárias, então, pacientes que têm pigmentação aqui no supercílio ou nessas regiões palpebrais, têm uma maior chance de ter alteração ocular pelo vitiligo. No OCT, se vê um aumento da transmissão na coroide, nas áreas do vitiligo, e o EPR e a retina neurosensorial não têm alterações, tá? A teoria disso é que os melanócitos da pele e da coroide, ambos têm origem na crista neural, e as células do EPR vêm do neuroectoderma. Então, talvez essas origens diferentes que têm esse resultado de ter alteração na coroide e não ter no EPR. Na autofluora, você tem uma hiperautofluorescência na região do vitiligo e na Anjo, uma hiperfluorescência. Nesse artigo, eles não fizeram campo nem ERG, mas eles falam de uma série de 2 casos de um outro artigo que fizeram campo, fizeram eletroretinograma e viram que era tudo normal também. De diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar, então, é a ARADA e aquela síndrome de Waardenburg também, que tem uma hipopigmentação
na coroide. E era isso de revisão. Obrigada. Muito bom, Maria. Então é diferente, né? É raro, incomum, provavelmente a gente não faz diagnóstico, porque a gente fica olhando para as lesões hiperpigmentadas e não para a lesão patológica que é hipopigmentada, como a Mari falou mesmo, né? Há um tempo atrás a gente apresentou, acho que o Pedro Rissoli apresentou o caso de metástase de retina do HC. Alguém apresentou, não lembro exatamente quem, antes do Pedro apresentar, uma revisão, uma imagem da semana de uma metástase de retina. E na semana seguinte, acho que o Pedro viu, acompanhou um paciente, não sei se eu estou falando certo, quem foi o residente que viu, de metástase de retina, acho que foi o Pedro Rissoli mesmo. E então eu espero que essa semana ou na próxima a gente veja um vitiligo de coroide para mostrar aqui. Então vocês fiquem prestando atenção em lesões em vitiligo e principalmente em rosto, né, na região periorbitária, para a gente documentar com uma avaliação multimodal, né? Interessante. Mari, parabéns. Se alguém quiser fazer algum comentário, isso é bem incomum, mas eu acho que é pouco diagnosticado também, né, Mari? Então, Mari, descompartilha a tela, aí a gente vai continuar para o artigo. Parabéns, viu, Mari? Ótima imagem. O Bernardo o Bernardo é R2, ele vai apresentar agora o artigo. O artigo fala de uso de antiangiogênico, no caso, aflibercept, para pacientes que não têm edema macular, nem tem neovascularização de retina, para casos de retinopatia diabética não proliferativa grave, sem edema macular, para evitar que esse paciente tenha neovascularização ou eventualmente forme edema macular. Então, para mim, é um uso controverso de antiangiogênico, dado o custo de antiangiogênico e a visão desses pacientes que é normal. Então, esse artigo é interessante porque ele compara com o grupo controle e vê qual que é a validade de você usar nesses pacientes. Se a gente deixar o custo de lado, talvez tenha um sentido que o Bernardo vai mostrar agora. Bernardo? Sim, tá me ouvindo, professor? Dá para ouvir bem. Dá? Tá bom. Bom, boa noite a todos. Eu sou Bernardo, sou residente do 2º ano aqui do serviço e responsável pela apresentação do artigo da semana. Queria agradecer ao Dr. Sérgio pela escolha do artigo e orientação na apresentação. Então, como o professor já comentou, esse estudo foi publicado recentemente no Journal of Ophthalmology, agora no último mês, e ele trata da avaliação do uso de aflibercept intravítrea no tratamento de retinopatia diabética não proliferativa severa. Então, fazendo uma pequena introdução, todos nós sabemos que a retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira no mundo, e hoje em dia, e com o avanço na expectativa de vida e do número de diabéticos, esse número deve crescer cada vez mais, tornando necessário estudos novos para auxiliar o tratamento dessa doença. Então, a gente tem 2 fases. A fase não proliferativa é classicamente tratada com panfotocoagulação a laser, isso desde a década de 80, e até hoje em dia a gente ainda usa esse tratamento como padrão ouro para esses pacientes. E mais recentemente, mas hoje em dia nem tão recente assim, o advento dos anti-VEGFs, das diferentes classes, trouxe para a gente novas alternativas que hoje em dia são usadas principalmente na fase proliferativa e, como o professor comentou, no edema macular diabético. E esse artigo quis trazer um novo ponto de discussão, que seria se o uso do anti-VEGF pode prevenir a progressão da retinopatia diabética não proliferativa, que hoje em dia é um tema ainda não tão estudado. Então, como objetivo, o desfecho primário do estudo foi avaliar a proporção de olhos com melhora de 2 ou mais níveis do DRSS, que seria uma escala de severidade de retinopatia diabética, que eu deixei aqui à direita. Como desfechos secundários, seria o desenvolvimento de complicações associadas à retinopatia diabética proliferativa ou o edema macular diabético, e a proporção de olhos com piora de 2 ou mais níveis nessa escala de severidade. Então, aqui na escala de severidade, a gente vê os diferentes níveis,
E esse estudo avaliou principalmente os pacientes que se enquadravam nesses dois estágios, que seriam o moderadamente severo e o severo dentre os pacientes com retinopatia diabética não proliferativa. Então, em relação à metodologia do estudo, foi um estudo randomizado, multicêntrico, duplo cego, que acompanhou os pacientes por 100 semanas. Os pacientes selecionados eram pacientes com retinopatia diabética não proliferativa, seguindo os critérios que eu elenquei anteriormente, que eram virgens de tratamento, e como o professor disse, os pacientes apresentavam uma visão boa. Então, visão corrigida maior ou igual a 20/40. Aqui nas características dos pacientes selecionados, eu trouxe um ponto importante aqui para a nossa realidade, que seria a raça dos pacientes. Então, por esse estudo ter sido feito principalmente na Europa e nos Estados Unidos, a gente percebe que a grande parte dos participantes são de raça branca, que não é a nossa realidade no Brasil e na América Latina. Então, acho importante a gente levar isso em consideração na validade do estudo para a nossa realidade. Como o próprio professor disse anteriormente, os pacientes foram, então, divididos em 3 grupos. À esquerda, a gente consegue separar os 133 pacientes que foram selecionados no grupo controle, que seriam aqueles pacientes que seriam aplicadas as injeções placebo. Na tabela central, 135 pacientes foram selecionados no grupo do aflibercept, classificados como 2Q16, que seria nesse grupo. Seriam aplicadas 3 injeções de aflibercept mensais inicialmente. Após era aplicada uma injeção com intervalo de 8 semanas e, posteriormente, novas injeções a cada 16 semanas com intervalos fixos. No grupo da direita, com 134 pacientes, também eram aplicados aflibercept, mas com um sistema um pouco diferente. Eram realizadas 5 injeções mensais inicialmente. Posteriormente, no primeiro ano, eram realizadas uma injeção a cada 8 semanas. E no segundo ano, esses pacientes eram acompanhados no esquema PRN, então não tinham um esquema de injeção de maneira fixa. Aqui é o modelo do estudo de forma completa. Então, novamente, os 402 pacientes eram divididos nesses 3 grupos. E mais abaixo à direita, a gente consegue perceber do grupo que foi acompanhado no segundo ano no esquema PRN, 83 pacientes dos 122, que dá cerca de 70%, realizaram nenhuma ou até 2 injeções, o que demonstra para a gente que a maioria dos pacientes receberam 2 ou menos injeções, seguindo esse padrão de PRN no segundo ano. Então, chegando à parte mais importante, que seria os resultados do estudo, esse seriam as tabelas do desfecho primário que o estudo apresentou. Então, à esquerda é o gráfico, comparando o grupo controle com os 2 grupos que realizaram a aflibercept. E na tabela da direita seriam os dados numéricos desses grupos. E aqui eu deixei em destaque que, tanto na semana 52 quanto na semana 100, que seria no primeiro e no segundo ano, ambos os grupos com aflibercept demonstraram melhora de 2 ou mais níveis no nível de severidade da retinopatia diabética quando comparados ao grupo controle. Um ponto importante também dessa tabela seria que no grupo que realizou o esquema PRN no segundo ano, a gente nota uma redução importante no ganho apresentado no primeiro ano. Então, enquanto no primeiro ano o ganho foi de cerca de 65%, quando esses pacientes foram submetidos no segundo ano ao esquema de PRN, esse ganho reduziu para 37%, o que vai ter um impacto nas conclusões e limitações do estudo mais para frente. Então, aqui seria, em relação ao desfecho secundário, também as tabelas, demonstrando à esquerda a presença do que ele chama de complicações ameaçadoras da visão, que o estudo classifica como complicações relacionadas à retinopatia diabética proliferativa e à neovascularização do segmento anterior. Então, novamente, os grupos utilizando a aflibercept demonstraram uma eficácia na redução dessas complicações, tanto na semana 52 quanto na semana 100. E à direita seriam a presença de edema macular diabético, envolvendo o centro da mácula. Então, novamente, ambos os grupos, utilizando a aflibercept, apresentaram essa redução tanto na semana 52 quanto na semana 100. Aqui é o gráfico com imagens
das informações anteriores, então a gente percebe nos setores da esquerda, tanto do gráfico A quanto do gráfico B, essa redução, e aqui na incidência cumulativa de eventos, indicando novamente que os pacientes utilizando a aflibercept apresentaram um menor risco de complicações relacionadas à retinopatia diabética proliferativa e ao edema macular diabético. Então, qual que é a principal conclusão desse estudo? É que o tratamento com anti-VEGF, no caso do estudo, o uso do aflibercept, reduziu o risco de progressão da retinopatia diabética não proliferativa severa e de suas complicações, tanto relacionadas à fase proliferativa quanto à neovascularização do segmento anterior. E, como eu citei anteriormente, o grupo que realizou aplicações em intervalos regulares teve um impacto de melhora maior quando comparado ao grupo que partiu para o esquema PRN no segundo ano. O estudo apresenta algumas limitações importantes que o professor até comentou antes da apresentação. Então, a primeira limitação é a duração curta do estudo. A gente está falando de uma doença, diabetes, a retinopatia diabética, que os pacientes muitas vezes vão apresentar 30, 40, 50 anos de doença, e aqui a gente tem um acompanhamento por cerca de 2 anos, então a gente não consegue saber se essa eficácia do estudo mostra realmente uma relevância a longo prazo, e para isso são necessários mais estudos mais longos que mostrem essa relevância. Outra limitação importante é quando a gente possui a comparação entre o tempo de efeito do anti-VEGF e o tempo de efeito da panfotocoagulação. A gente sabe que ao realizar a panfotocoagulação, o paciente possui um tratamento mais duradouro em relação ao anti-VEGF, que ele necessita de aplicações regulares e um acompanhamento mais regular, que na nossa realidade e provavelmente na realidade do mundo, da maior parte do mundo, é mais importante um tratamento mais duradouro do que um tratamento que necessita de mais visitas e maior custo. E outra limitação importante é se a gente consegue aplicar esses resultados do estudo na nossa prática clínica. Como o professor mesmo comentou, a gente tem um número de diabéticos cada vez maiores e o custo do uso do anti-VEGF, hoje em dia, ainda é um custo bem elevado para o sistema de saúde, não só público, como privado também. Os pacientes do sistema privado também não conseguem arcar, às vezes, com tantas aplicações. Então, o uso de um tratamento com anti-VEGF em pacientes com uma visão boa, apenas para prevenir uma possível piora, ainda permanece um pouco suspeito e não tão aceito por esse custo elevado em relação ao ganho apenas como prevenção e não como um ganho de acuidade visual propriamente dito. Novamente, queria agradecer ao professor e a todos. Foi essa a apresentação. Perfeito, Bernardo. Excelente a revisão do artigo, foi super sintético nos pontos importantes, tá? Parabéns. Excelente, excelente. Então, esse estudo acho que mostra 2 lados, né? É um estudo controverso, porque a gente não costuma tratar esses pacientes com antiangiogênico, a gente sabe que tem uma pressão forte da indústria farmacêutica em relação a lucro. Se eles conseguirem mais um grupo de pacientes para fazer um tratamento, é bom para a indústria farmacêutica. Mas será que é bom para os pacientes? Ou será que é bom a gente sugerir para os pacientes fazerem isso? Não, essa é uma outra pergunta, a gente tem que ficar atento aos vieses do estudo. Eu acho que, por um lado, você melhorar a severidade da retinopatia em 50% a 60% dos pacientes, né, versus 10% dos pacientes da história natural, e você reduzir a prevalência de neovascularização e de edema macular em cerca de 60% a 70% a mais do que observando, é significativo. Então, tem um lado positivo. O lado negativo é que é muito difícil, a gente já não dá conta de tratar os pacientes do HC, na nossa esfera, se a gente for pensar onde a gente trabalha, com edema macular e com proliferativo.
Imagina a gente tratar os pacientes com uma retinopatia não proliferativa severa. A gente teria que fazer, se a gente fizer a cada 16 semanas, 3 a 4 injeções mensais, né? Teria que fazer o regime fixo, que é o mais adequado. O PRN ele perdeu a significância, né? Esse paciente teria que ser seguido continuamente, senão ele perde a eficácia, ele pode se transformar num paciente com uma proliferativa, né? E eu não sei se a gente consegue, além da logística não funcionar, pelo menos no nosso serviço, então se não funciona no nosso serviço, não deve funcionar na maior parte dos serviços públicos, né? Além da logística, do custo. Eu não sei se o Estado consegue bancar isso para pacientes com diabetes. Então, a teoria é interessante. Se o custo fosse mínimo e se tivesse logística para isso, talvez fosse fosse interessante, né? Mas talvez a gente esteja muito longe desse mundo ideal, infelizmente, né? Então, para alguns pacientes que têm risco mais alto e não tem proliferação e não tem edema, talvez seja interessante. Para o total de pacientes é impossível. A gente não tem dinheiro para isso e não tem logística para isso, né? Eu queria ouvir de vocês, qual a impressão de vocês desse artigo, como ele impacta o dia a dia, se é um artigo relevante ou não. Queria que vocês comentassem, Mauro, Cleide, John, Jorge, quem quiser comentar, tá aberto. Eu queria comentar. Eu acho interessante que como é que resultados parecidos podem ter interpretações ou abordagens tão diferentes, né? Há uns meses atrás saiu o resultado do protocolo W, que é muito semelhante. A casuística é um pouco menos acometida, porque eles incluíram pacientes com 20 e 25 ou melhor, e alguns com retinopatia moderada, e o grupo de tratamento foi semelhante ao esse de 16 em 16 semanas. Só que esse trabalho era do DSR-Net, um trabalho patrocinado por agências públicas e privadas, mas entre as públicas tem o NIH, NIA, Sociedade de Diabetes, Diabetes Juvenil, enquanto que esse panorama é exclusivamente patrocinado pela Regeneron. E os resultados foram muito parecidos. E o comentário, a discussão do protocolo W, primeiro eles incluíram o resultado de acuidade visual final, que nesse estudo eles não incluíram. E então, embora tenha tido também no protocolo W uma melhora semelhante, né, uma redução na incidência das complicações que abaixam a visão da mesma ordem desse estudo, eles em 2 anos observaram que a acuidade visual final era igual nos 2 grupos, não era estatisticamente diferente, porque os pacientes do grupo controle que apresentavam edema ou proliferação eram imediatamente tratados com aflibercept, com laser, com tudo que era necessário. Então, mostrou primeiro que o tratamento que existe, que a gente dispõe, é eficiente, desde que ele seja rápido e disponível, né? E então, assim, a necessidade ou as vantagens desse tratamento preventivo são discutíveis. O protocolo W fala isso, que já que a visão era igual, basta que a gente siga de perto. E outra coisa que eles comentam é que o fato de que a suspensão, a redução no número de injeções faz o paciente voltar ao estágio anterior, mostra que não muda o perfil da doença. Na verdade, ele trata a doença. Então, essa é a abordagem de um protocolo que tem patrocínio público. Agora, nesse do Panorama, eles primeiro não mostraram a acuidade visual, provavelmente foi igual nos 2 grupos, e eles reforçam, primeiro, fatos que são verdade, que quando o paciente perde visão, seja por edema de mácula ou por proliferação, nem todos conseguem recuperar, quer dizer, na média eles recuperam, mas nem todos conseguem recuperar, e chamam a atenção para o fato de que quando eles entram no PRN, eles não melhoram tanto quanto eles continuam injetando na frequência de 4 a 4 meses. Quer dizer, são resultados parecidos, tudo que eles dizem é verdade, só que um protocolo acentua um lado e outro acentua o outro. E esse do protocolo Panorama, que é patrocinado então pela Regeneron, eles ainda falam, nem chamam de tratamento preventivo, eles têm o cuidado de chamar de tratamento proativo, né?
Porque quando a gente fala em prevenção, a coisa que é mais importante é custo-benefício, se a gente vai tratar preventivamente. E aí a gente tem um estudo de 2 anos para para pacientes que vão ter diabetes a vida toda. Então, tudo isso que você colocou agora, Pimentel, eu acho que é completamente pertinente, quer dizer, como é que os sistemas, sejam eles públicos ou privados, vão se haver com todo esse impacto. E quando a gente fala de custo, a gente tem que também pensar em complicações, quantos pacientes vão ter endoftalmite, qual o custo para o paciente se locomover para o serviço, não é só o fornecimento da droga. Então, eu acho que isso está muito longe. O protocolo W vai ter mais 2 anos, né? São 4. Então, a gente ainda está distante. É bom de chegar a uma conclusão. É bom a gente ter caminhos, ter evidências do papel preventivo do anti-VEGF, mas daí a indicar isso como uma forma de acompanhar pacientes diabéticos, acho que está muito distante da realidade ainda. Perfeito, Cleide. Ótimo, super pertinente. Eu acho que a gente concorda, acho que todos concordam com essa visão, né? Como você falou, uma forma é o paciente, a gente conscientizar o paciente do risco que ele tem de alteração visual e ele vir, quando ele perceber, antes da consulta eventualmente marcada, não faltar nas consultas, e vir se ele perceber alguma alteração. E quando ele tiver um edema macular, ou eventualmente uma área de hemorragia vítrea, ou uma área de neovascularização, hemorragia subclínica, a gente trata com panfoto ou com antiangiogênico, né? Seria uma forma de você tratar precocemente e não tratar preventivamente, né? Então, perfeito, é isso. E é interessante a comparação que você fez do protocolo W, exatamente, com esses vieses dos 2 lados, né? Com o panorama. Perfeito, excelente. Obrigado. Posso completar? Oi, Jorge, pode, lógico. Cleide, maravilhoso o seu comentário, mas eu vejo do seguinte fato: como é que a indústria está pensando sobre esse assunto e isso é só uma proof of concept, ou seja, uma prova de conceito de uma coisa que eles querem implantar na cabeça da gente para os próximos 10 anos, não para agora. O problema econômico de injeção é muito grave. O mundo inteiro já chegou à conclusão que não tem dinheiro disponível para ficar tratando todos os diabéticos com injeção. Tanto é que tem tentado se prolongar as injeções, o Port Delivery System está chegando, novas medicações que conseguem durar até 4 meses dentro da cavidade, e até hoje, nos Estados Unidos, foi aprovado o primeiro biosimilar do ranibizumab, que baixando consideravelmente o preço. Mas, de qualquer forma, o que mostra em todos os trabalhos? Que você bloqueando o VEGF, você tem uma melhora clínica do paciente, e esse paciente ele preserva sensibilidade, adaptação ao escuro, campo visual. Então, esses são os fatores positivos, e provar que, além da fotocoagulação a laser, que você vai lá atrás do DRS, primeiro trial na oftalmologia, 72 e 77, em que você fala o seguinte: você faz fotocoagulação a laser e você diminui em 2 anos a perda de visão em 50%. Você não está dizendo que vai ganhar visão para ninguém. E aí você vê um tratamento agora que você olha assim, isso aí melhora a visão também. Você não tem edema de mácula, você não vai estar perda de campo visual. E aí qual é o próximo passo? Terapias de longa duração. A gente já tem estudos em andamento com terapia gênica para você fazer um implante de um vírus que vai produzir um anticorpo através do pigmento da retina, que você vai bloquear por longo tempo o VEGF. Então, eu acho que a indústria está pensando, quando eu tiver lá na frente um produto que eu consiga usar uma vez no paciente a cada 2, 3, 5 anos e for economicamente viável, eu já estou mostrando a todo mundo que essa terapia tem suas vantagens. Hoje, economicamente, totalmente inviável em qualquer lugar do mundo, mesmo no mundo desenvolvido. Não acho que nenhum americano está pensando em tratar todo mês o paciente com retinopatia diabética severa por resto da vida. Porque o conceito, como você disse, o mesmo David Brown
provou o conceito lá em oclusão de veia, e quando você vai injetando na oclusão de veia isquêmica e você para, num estudo chamado RAV, e o paciente volta a ter glaucoma monovascular em um período de 1 ano e meio. É a mesma coisa aqui. Se a gente para de injetar o paciente volta a piorar na velocidade incrível, ou seja, ele fica dependente do bloqueio do VEGF. Então, eu acho que é só uma prova de conceito esses estudos, não que isso realmente esteja para a gente utilizar neste momento. Perfeito, Jorge. Excelente comentário. Eu acho que a riqueza dessa reunião são os comentários de todos, além das apresentações, entendeu? Que isso enriquece o que o Bernardo apresentou, né? Algum outro comentário? A gente pode Só rapidinho, Mauro. agência reguladora inglesa, o NICE, inglês, e eles avaliaram um dos estudos. Primeiro que nas bulas americanas, tanto a aflibercept quanto o ranibizumab, teoricamente existe a possibilidade, a indicação de se tratar retinopatia diabética sem solato, sem edema e sem neovasos. Então, se quiser seguir a bula americana e tratar esses casos, teoricamente você já poderia, independente desses estudos. Mas o NICE inglês, ele avaliou com o ranibizumab e eles negaram. Lá, o NICE, o que ele decide é o que o sistema público inglês deve cobrir, eles falaram que não vão cobrir essa indicação, porque, como todo mundo aqui tem concordado, o benefício aparentemente não sobrepõe os custos e os riscos para essa população. Seria mais viável e mais prático fazer o paciente voltar em consulta a cada 3 meses, então em 2 anos ele veria umas 7 vezes, né? E você, nessa doença, pelo menos pelo que o protocolo W falou, a gente tem tempo de reverter uma situação. E, em vez de investir tanto nas complicações, é melhor investir geneticamente na doença de base. Perfeito, John. Perfeito, Mauro. Eu acho que o artigo está super bem discutido, né? Então, a gente está... eu acho que a prova de conceito está adequada, né? Como o Jorge falou, mas longe, muito longe da realidade nossa, né? E mundial. Perfeito, ótimo. Agora, eu agradeço a todos os comentários e a apresentação do Bernardo, tá? Excelente. Agora, vamos finalizar com o caso cirúrgico, que o Marcos, então, vai discutir. Marcos? Eu agradeço o Marcos, que ele estava entrando em cirurgia, tinha um problema e acabou arrumando um tempo para fazer essa apresentação, tá? Boa noite a todos. Estão me escutando? Tudo bem? Tudo. Perfeito, então. Gostaria de agradecer primeiro o professor Sérgio Pimentel, a Júlia, Thiago Machado e o Dr. Leandro Cabral também pela contribuição do caso. Então, nosso caso de hoje é um homem de 71 anos que acompanha no nosso ambulatório. Ele chegou com uma queixa de baixa de acuidade visual em olho esquerdo há 3 dias. De antecedentes, ele tem uma DMRI exudativa. No olho direito, ele tem uma membrana quiescente que nunca foi ativa. E no olho esquerdo, ele já tinha uma membrana ativa que exudava e já tinha sido tratado em 2 ocasiões com Avastin, sendo a última em janeiro desse ano. Também tinha glaucoma primário de ângulo aberto em uso de dorzolamina e birmonidina, sem antecedentes pessoais e familiares. Na ocasião, o paciente apresentava acuidade visual de 20/20 e 20/80 no olho da queixa, sendo que, como ele já acompanhava no ambulatório, a gente tinha a acuidade visual prévia dele, que era de 20/40, então era de 0,5 e caiu para 0,2. Pressão sem alterações e biomicroscopia ele era fácil em ambos os olhos. Vou apresentar a retinografia aqui do paciente na ocasião. Então, aqui na retinografia, a gente vê aqui no fundo de olho uma hemorragia aqui na região macular, pegando a região foveal, tá? Um aspecto mais petaloide. Aqui na autofluor. E quando a gente vai ver o OCT, a gente vê aonde que é a localização da hemorragia. Não sei se vocês querem, vou tentar ir devagar aqui para voltar para vocês conseguirem ver direitinho onde é que é. Ela tinha um aspecto mais intrarretiniano do que subretiniano.
Então, diante do caso, eu vou abrir para discussão qual que seria a conduta no caso. Apenas injetar diante da atividade da doença, ou tentar mobilizar esse sangue através da pneumática, ou tentar fazer uma vitrectomia com TPA sub mais o Avastin. Tá bom, ótimo. Se essa hemorragia for intrarretiniana, aí não tem como a gente mobilizar, tá? Ela não vai ser mobilizada com gás, com TPA. Então, eu imagino ainda que essa hemorragia seja subretiniana, e talvez ela esteja comprimindo a retina externa, por isso dessa impressão de intrarretiniana. Porque você vê que tem um DEP, a dupla camada, e logo acima você tem essa imagem pré-refletiva arredondada, que é a hemorragia, né? Acima dessa imagem que parece o sangue, parece a gente vê mais ou menos de forma contínua a camada nuclear externa. Então, acho mais provável que seja algum tipo de coágulo mais abaixo da retina do que realmente intrarretiniano. Concordo. E agora o que a gente tem que ver é se a espessura dessa hemorragia justifica a gente fazer essa mobilização, certo? O que vocês fariam? Tem 3 dias, então esse coágulo ainda é um coágulo, não está liquefeito. E como que vocês atuariam? Se você for ver, é controverso. Tem gente que só injeta e continua injetando. A minha impressão, assim, dos casos que eu tive, sempre que eu deixei uma hemorragia que eu estava na dúvida, ela formou uma fibrose. Então, a partir daí, eu tenho injetado. Quando eu tenho dúvida, quando a hemorragia é maior, eu sempre injeto TPA. Quando tem mais de 2 semanas de duração, eu injeto gás e antiangiogênico. Quando tem menos de 2 semanas de duração, ou pelo menos 1 semana de duração, menos de 1 semana, eu faço o TPA subretiniano. Esse é um tema que cada um talvez pense de uma forma, mas talvez tenha uma linha condutora aí. Então, Mauro, você começou a falar, o que você faria nesse paciente? Imaginando que essa hemorragia seja subretiniana. Enfim, no fundo é isso, assim, a gente não tem uma resposta certa, não tem um parâmetro, critérios bem definidos de qual que é a espessura que deve justificar uma ou outra conduta. Quando posso não fazer a cirurgia, eu prefiro. Assim, nesse caso, eu a priori evitaria fazer, apesar de estar na sessão da reunião que fala em cirurgia, a priori eu tentaria, por ser uma hemorragia pequena, não tão espessa, tal, e por ele, no fundo, a visão dele, o potencial era de 20/40, 20/80, eu tentaria fazer só um tratamento conservador, só continuando com as injeções. Mesmo a injeção de gás, não sei se seria tão necessário, acho que poderia ser feito, mas a vitrectomia com injeção de TPA e Avastin não seria a primeira escolha. Perfeito, Mauro. Também. John, também. Então, só a injeção. Jorge? Eu botaria uma bolinha de gás, certo? E fazer a injeção. Eu acho que o sangue é subretiniano. Você vê aí o sinal da dupla camada, ou seja, o sangue está vindo dessa membrana aí, ou sub-EPR, ou algum componente já subretiniano. E o sangue é bem vermelho, ou seja, recente, com grande chance de deslocar um pouco, sair da fóvea. A chance de melhora é muito grande. Eu não iria para a cirurgia neste caso. Meu limite para eu ir fazer uma cirurgia paciente desse tem que ser uma hemorragia maior que um disco de papila. Não tem nenhum estudo, não, mas eu tenho essa regra, digamos assim, empírica. Jorge, com gás ou sem gás? Cirurgia com gás, mas eu já botaria gás e fazer. Esse caso. Agora, só gás, certo? Gás e antiangiogênico. Antiangiogênico, isso. Tá, perfeito. Eu acho que o Leandro está... Se o Leandro tiver entrado... Oi, Leandro. Tudo bom, comentar? Tudo. Esse caso é bem interessante porque o que acontece? Agora, olhando aqui o ACT, eu concordo que a hemorragia seja subretiniana. Ela não é tão fina assim, não é uma lâmina de hemorragia, é um coágulo grande, mas o diâmetro é muito pequeno, então cabe uma discussão que a gente não faz normalmente. Porque eu acho que se fosse um diâmetro maior aí de hemorragia, com essa mesma grossura, a gente teria uma conduta mais intervencionista nesse caso, né? Agora, o diâmetro é tão pequeno que você fica na dúvida.
Olhando aqui, eu acho que eu partiria para injeção de anti-VEGF e gás para tentar mobilizar esse coágulo. Recentemente saiu um estudo no Retina, que na newsletter da SBRV eu narrei, aí acho que na penúltima newsletter, e que eles fazem uma abordagem estratificada, assim, né? Então, eles sempre fazem a injeção de gás primeiro, e se não tiver resposta em até 5 dias com a mobilização, aí eles partem para a cirurgia em caso de hemorragias maiores. Aqui eu acho que a cirurgia, pelo diâmetro, eu corroboro aí com o que o Jorge falou, eu não iria para a cirurgia. Mas é interessante também ler esse protocolo de Manchester aí, que eles fazem essa estratificação de conduta. O importante é agir rápido, né? E ter como, em caso de hemorragia grande, você intervir nesses pacientes de uma maneira rápida, porque senão é tóxico, né? A gente sabe que o sangue subretiniano é tóxico por vários motivos aí, mas nesse caso eu injetaria anti-VEGF e gás. Perfeito. Então, em 2 etapas, e se não resolvesse, você tem 4, 5 dias para fazer a cirurgia. Perfeito. E como é que você posicionaria? Porque, sabe, se você olhar esse OCT, você vê que é quase a anatomia da fóvea está preservada. Você vê a depressão ali e só essa partezinha temporal que está elevada pelo coágulo, né? Se você injetar a bolha, você acha que vai ser caprichoso? Sabe, eu tenho medo, às vezes, quando você injetar o gás, de esse coágulo, vamos dizer, você vai afinar ele, só que ele vai migrar para a parte mais, vamos dizer, nasal aqui do OCT. Então, eu sinceramente, eu não sei como é que... Entendeu? Eu acho que... Por isso que eu só injetaria o anti-VEGF, apesar que você pode só com anti-VEGF. Se ele já sangrou em 3 dias, você dá uma descomprimida pela injeção, você também pode fazer ele sangrar mais, né? Eu já vi isso acontecer. De eu injetar e sangrar logo em seguida. Dá dúvida esse caso, porque é uma hemorragia muito pequena, né? A posição, eu tentaria fazer aquela posição que a gente sabe de olhar para a sarjeta lá, enfim, para baixo, né? Aquele ângulo de 30 graus para baixo, porque a força de empuxo é maior, né? Tentaria fazer uma bolha grande e esse olhar para baixo. Agora, realmente, esse caso, pelo diâmetro pequeno, e é difícil você ter essa discussão que a gente está tendo aqui. Eu acho que está uma discussão bem rica mesmo, porque é um caso bem particular. Perfeito. Você com a bolha de gás, quanto você poria? Você poria 0,3 de C3F8? Para dar 1,2 em 3 dias? Eu acho que seria melhor C3F8, porque você injeta pouco e ela expõe bastante. E, John, por C3F8, com essa quantidade pequena de sangue, você não precisa injetar 0,3 ml. Eu acho que você pode injetar com 0,2, você tem uma bolha, ela quadruplica, né? Um tamanho suficiente para você fazer uma posição de cabeça adequada. Para hemorragias maiores, que é o que a gente está acostumado quando a gente discute, a gente já está 0,3, C3F8 é 100%, né? Mas nesse caso especificamente, como, né, a hemorragia é pequena, talvez uma bolha de um tamanho melhor, e a vantagem da bolha menor é que ela reabsorve mais rápido também, né? Dura menos tempo. Eu tenho boas experiências com isso. Eu acho que meus velhos não fazem o decúbito, mas eu não tenho muita experiência, então eu só tenho injetado. Tá, ótimo. E alguém mais voltou a falar aqui? O Mauro falou também? Falou. Quem mais quer falar? Professor, posso fazer uma pergunta? No caso, se a gente só injetar Avastin, seria só para evitar uma recidiva ou ressangrar mais, né? Porque as 3 linhas, as 3 linhas que ele perdeu não voltariam, né? Não, então, a hemorragia atrapalha a condução do estímulo, atrapalha a nutrição de fotorreceptor. Então, se você não sangrar mais e você tiver como metabolizar esse sangue, você ganha visão. Pode ganhar visão. Nota que a fóvea, como o John falou, como vocês falaram, isso está afetando a metade temporal da fóvea. A fóvea mesmo central, se você fizer um corte aqui, ela está preservada, está sem hemorragia. Então, mas ela está distorcida, e provavelmente talvez tenha um edema pequeno associado, nesse corte a gente não vê, mas deve ter um edema associado junto com essa hemorragia. Então, acho que esse paciente tem condições de ganhar visão com o tratamento, sim.
Eu acho que vai melhorar. O Mauro falou que a melhor visão, eu não vi aqui durante o acompanhamento, mas é 20/40. Ele pode... 0,5 e perdeu 3 linhas, ficou 0,2. Então, ele pode voltar aos 20/40 dele. Tá? Ele não vai ficar nos 20/80 tratando. Acho que ele vai ganhar a visão. Porque a gente está pensando qual a melhor forma de ele ganhar completamente a visão. Se é com o gás ou não, se o gás consegue mobilizar um coágulo firme ou não, quanto tempo você tem que ter de liquefação do coágulo para o gás fazer efeito. Então, tem algumas respostas que não são muito claras na literatura, entendeu? Mas esse paciente tem essa questão do injetar o TPA sem fazer a cirurgia, né? É uma questão não duvidosa, bem resolvida. Eu não faço, mas é uma questão interessante. O TPA, para muita gente, não consegue penetrar na retina e ter acesso ao espaço subretiniano. Por isso, você faria cirurgia para injetar ele subretiniano, né? Ou a quantidade que chegaria do vítreo para o espaço subretiniano seria muito pequena para dissolver o coágulo. Então, não teria muita eficácia. Eu já participei de uma discussão há muito tempo atrás em que quem faz o TPA intravítreo sem fazer cirurgia, ele argumenta que quando você tem um sangue subretiniano e se expande, ou seja, ele faz um stretching da mácula, e aí facilitaria a penetração desse TPA através do cone de célula de Miller. Então, teoricamente, nessa situação, o TPA conseguiria alcançar o espaço subretiniano, mas isso é só uma teoria, não tem prova. Porque, teoricamente, né, Jorge, tem pouca retina interna aí acima desse. Parece que a retina está toda comprimida, né? Parece que o espaço para difusão do TPA aí é pequeno, né? Ele conseguiria ter acesso, né? Essa é a teoria que algumas pessoas divulgam. Nesses casos, conseguiria ter um acesso subretiniano pela stretching da retina, onde você aumenta o espaçamento entre uma célula e outra. Principalmente ali no cone de célula de Miller, que é bem compacto, e ele folga e daria passar as moléculas da TPA. Perfeito, perfeito. Em algum outro comentário? Eu acho que todo mundo comentou. Marcos, você tem o segmento desse paciente, você ainda vai fazer? Foi essa semana, professora, a gente ainda não tem o segmento. Então, eu acho que aqui, se a gente fosse compilar as ideias de todo mundo, eu concordo com o que o Leandro falou do protocolo de Manchester. Se você injetar o gás e você ver se você consegue mobilizar alguma coisa com gás, seria interessante. Eu concordo com o que o Jorge disse de injetar o TPA, se o TPA for disponível. Talvez o TPA consiga penetrar e liquefazer esse coágulo para permitir o deslocamento pneumático, né, com o gás que você injetou, e antiangiogênico. Então, sem vitrectomia, né? Então, fazer TPA, fazer o Avastin e o gás. E talvez usar um volume do gás menor. Você não precisa do 0,3. Acho que com 0,2 dá um volume suficiente para... E como o John falou, o paciente tem que olhar um pouquinho mais para frente, tá? A proniposição típica que a gente faz para buraco macular de ele olhar para o chão, talvez não seja ideal. Se ele olhar um pouquinho mais para frente, você desloca essa hemorragia um pouquinho mais para baixo, tá? Professor, seria quanto de TPA intravítreo? 0,1. 0,1, tá? Então seria um volume grande, né? 0,3 do Avastin, mais 0,1 do TPA e mais 0,2, né? 0,005 do Avastin, certo? Perdão, verdade. 0,5 mais 0,2, né? Mais 0,1, então vai sair no total 0,35. Você faz paracentese, né? O olho vai ficar duro, mas você faz paracentese, você consegue. Hoje eu injetei num automíope gás, eu injetei um volume maior, que era uma hemorragia maior que essa, e injetei 0,25 mais 0,05, então eu injetei 0,3. Deu uma roubadinha no gás para não ficar muito tenso o olho. Uma paracentese, tranquilo, uma paciente era pseudofásica, que é bem mais fácil de fazer, e altamíope, né? Mas câmera anterior grande. Então você consegue na paracentese diminuir bem a pressão ocular. Então, eu acho que isso, talvez essa forma de tratar resuma o que todo mundo ponderou aí, né? Acho que é a melhor forma de tratamento, mas eu acho que o que foi falado, que é um consenso, é quanto antes tratar, melhor, né?
tratar rápido, tá? Então é isso. Ótimo. Aí você mostra para a gente daqui um mês o resultado, tá bom, Marcos? Perfeito, professor, pode deixar. Tá bom? Então o John já deu boa noite, ele já vai jantar. Então, obrigado para todo mundo que participou aqui da discussão, que assistiu à discussão, todo mundo que apresentou, a gente agradece bastante. Boa sexta-feira e bom fim de semana para todos vocês, e a gente se vê então na próxima quinta-feira, tá? Um abraço para todos.